Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando do JDBC. O que vai ser esse JDBC? É a forma como eu consigo, utilizando a linguagem Java, me conectar no banco de dados. Para me conectar no banco de dados, eu preciso seguir, uma das possibilidades é seguir a API do banco de dados. Então, o desenvolvedor do banco de dados me entrega uma API e eu, com o meu programa, vou ter que estudar essa API e desenvolver o meu programa para conversar com este banco de dados específico. Só que isso traz problema, porque se eu precisar mudar de banco de dados, eu tenho que estudar a API desse novo banco de dados e reescrever toda a minha aplicação para funcionar com esse novo banco de dados. Então, traz um complicador. E aí, no Java, a gente tem o JDBC, que vai criar uma interface para a gente, de forma que eu não vou escrever para um banco de dados específico, meus códigos. Eu vou escrever utilizando o JDBC e esse, por sua vez, nós vamos utilizar drives para conversar com o banco de dados. Então, se por acaso eu precisar modificar o banco de dados, eu não preciso reescrever minha aplicação, não vou precisar mudar quase nada na minha aplicação. Tá? Então, o JDBC, o que ele vai ser? Vai ser uma forma simplificada e padronizada para a gente, utilizando a linguagem Java, conversar com o banco de dados. Tá? Então, vai ser uma API Java Database Connectivity. Então, a API para se conectar com base de dados. Tá? Então, vamos lá. É a API Java para se conectar e interagir com os bancos de dados. Todos os principais sistemas de gerenciamento de banco de dados, eles fornecem algum drive JDBC, fornecem um drive JDBC. E usando o JDBC fica fácil para a gente trocar o banco de dados de uma aplicação. Tá? Eu peguei aqui na internet algumas imagens para facilitar o entendimento do que vai ser esse JDBC. Tá? Se eu fosse escrever uma aplicação sem usar o JDBC, por exemplo, aí ignora esse carinha aqui, né? Eu ia ter que escrever a minha aplicação para conversar com o banco de dados. Se eu modificasse o banco de dados, eu teria que reescrever a minha aplicação para conversar com esse novo banco de dados, estudando a API de cada banco de dados. E aí eu não preciso fazer isso com Java. Com Java eu vou estudar somente o JDBC. E o JDBC vai se virar, através dos drives, de cada banco de dados, para conversar com o banco de dados. Então vai facilitar muito o serviço da gente. Tá? Aqui tem outras imagens que acho que fica até melhor da gente entender. Eu vou ter a minha aplicação que eu vou escrever, e aí eu vou utilizar a API do JDBC. Então eu não preciso estudar como se conectar com Oracle, como se conectar com MySQL, como se conectar com qualquer outro banco de dados. Eu vou precisar estudar só o JDBC. Aí eu vou lá no site do desenvolvedor do banco de dados, por exemplo, no site da Oracle, e baixo o drive JDBC do Oracle. Se eu for utilizar o MySQL, vou lá no site do desenvolvedor do MySQL, baixo o drive JDBC do MySQL. Tá? E aí, através do drive, eu consigo, o JDBC, utilizando o drive JDBC, consegue se conectar e conversar com o Oracle, com o MySQL, com Sybase, com SQL Server, com PostgreSQL, com qualquer outro banco de dados. Então, eu não preciso me atentar às especificidades de conexão, de comunicação de cada banco de dados. O que eu preciso é simplesmente estudar o JDBC e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? Nessa videoaula. Aqui tem outra imagem, então supondo que aqui é a minha aplicação cliente, eu vou ter uma interface, que é a interface que nós vamos estudar, eu vou ter a implementação do JDBC, então aqui está supondo a implementação do MySQL para conversar com o banco de dados MySQL. E se eu fosse utilizar o PostgreSQL, eu ia baixar a implementação do PostgreSQL, o drive do PostgreSQL, para conversar com o banco PostgreSQL. E aqui eu não precisaria mudar nada, na verdade eu preciso mudar sim a string de conexão, mas é só isso. Tá? É só uma string que a gente vai ter que mudar. E se pode acontecer de meu software utilizar N banco de dados, eu posso colocar essa string num arquivo de texto separado e eu não preciso nem recompilar o meu código. Então vamos lá, vamos entender direitinho como é que a gente pode fazer isso. Para iniciar uma conexão com o banco de dados, o que eu vou precisar? Eu vou precisar utilizar uma classe chamada Drive Manager. E aí eu vou utilizar o método static getConnection. Vou passar o URL, o que vai ter nessa URL? Onde está o banco de dados, qual é a porta que esse banco de dados escuta, qual que é a base, dentro do gerenciador de banco de dados, qual que é o banco que eu quero me conectar,
Tá? Então eu vou informar essas coisas aqui. Qual que é o banco também? Se é PostgreSQL, MySQL, SQL Server, etc. Aí eu passo o usuário e a senha. Né? Aí esse cara aqui vai me retornar um objeto do tipo connection. Tá? E aí eu consigo, né, que esse objeto tipo connection me conectar aí com o banco de dados. Então o que vai mudar de um banco de dados para o outro é aqui essa URL, que é uma string. Tá? E naturalmente usuário e senha. Tá? Então o método estático getConnect da classe DriveManager estabelece a conexão com o banco. Ele vai receber como parâmetro a URL, né, que vai informar qual que é o banco, é o usuário, senha, etc. E vai retornar essa conexão. Esse cara aqui, o Drive Manager, ele vai já tentar escolher para mim o drive correto. Tá? E, né, então o meu container vai tentar escolher o drive correto e já registrar isso aí. Se ele não conseguir, aí eu vou precisar especificar qual que é o drive correto. Tá? E aí eu vou fazer isso utilizando o método forName, o método estático forName da classe class, para indicar qual que é o drive. Tá? E aí eu faço isso aqui antes de fazer essa linha aqui do Drive Manager. Tá? Então vamos ver o código, como é que vai ficar? Ó, então essa linha aqui, em alguns casos, ela fica opcional. Se eu for fazer uma aplicação console, por exemplo, desktop, eu nem preciso colocar isso aqui, ele já consegue registrar automático. Nas aplicações web, provavelmente a gente tem que usar isso aqui, senão ele não consegue registrar automático. Mas a gente vai testar e vai ver, tá? E aí então eu coloco lá o class for name, especifico qual que é o drive. Depois eu pego o Drive Manager Get Connection e aí especifico aqui. Ó, esse cara aqui, ó, Server Time Zone, o TC, talvez você nem precise utilizar isso aqui. Eu precisei utilizar isso aqui quando eu fui me conectar usando o Windows. Aí eu precisei disso aqui. Mas no Linux nunca precisou, sempre funcionou. Tá? Então vamos fazer por enquanto só isso aqui e ver como é que vai funcionar isso aqui. Se isso aqui funcionar, quer dizer, eu consegui me conectar no banco de dados. E para mim conseguir me conectar no banco de dados, eu tenho que especificar qual que é o banco, se é MySQL, se é PostgreSQL. Aqui no meu caso eu vou testar com MySQL, mas você pode testar com PostgreSQL. Aí eu vou precisar especificar o IP, ou no caso aqui eu vou usar localhost, qual que é a porta que esse banco está escutando, o nome do banco que eu vou utilizar, o usuário e a senha. Tá? E especificar também qual que é o drive que eu vou estar utilizando. Se for necessário também. E aí eu vou mostrar isso aqui de duas formas. Por quê? Porque eu preciso do drive, eu preciso colocar dentro do meu projeto o drive, no caso aqui do MySQL, né? Que eu vou mostrar no exemplo MySQL. Então eu preciso colocar esse drive. Para colocar esse drive, eu vou mostrar duas possibilidades, né? Porque nas nossas aulas presenciais a gente vinha utilizando o gerenciador de build, o Ant, mas eu posso utilizar o Maven e nesse caso aqui, que eu vou ter dependências, o Maven já vai trazer muita facilidade para a gente, vai facilitar bastante o projeto, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com o NetBeans aberto e eu vou criar um projeto e vai ser um projeto web. E aí, ó, voltando aqui, observa que eu estou usando o Ant, tá? E depois a gente vai fazer um exemplo com o Maven também. Então tá, usando aqui um projeto web. Aí eu vou colocar aqui o nome dele. Vamos colocar aqui conexão banco de dados. E eu vou colocar aqui na frente o Ant. E next. Pronto, só isso. Então, eu vou criar aqui um servlet. Que é um pacote aqui. Pacote. E dentro desse pacote eu vou criar o meu servlet. E eu vou fazer esse exemplo todo aqui nesse servlet, tá? Hoje nós vamos fazer um código assim mais bagunçado e tal, para entender, hoje a ideia é entender o JDBC. Tá? Aí depois, nas outras aulas, a gente vai ver como que a gente pode melhorar esse código, a organização do código, tá? E estudar alguns padrões de projeto para melhorar isso. Mas não se preocupe então com isso hoje, com essa questão de padrão de projeto e o código organizadinho, porque nas próximas aulas a gente vai melhorar isso aqui, tá? Então vamos dizer aqui, conectar, não, vamos dizer assim, banco, um servlet banco de dados, vou deixar só banco. Beleza, então eu tenho aqui meu servlet banco e eu vou falar aqui com B minúsculo, que lá na URL eu uso banco com B minúsculo. O que eu vou precisar aqui? Vou deixar isso aqui, porque aí eu mostro a mensagem se funcionou, se não funcionou aqui, tá?
Na verdade, não, vamos fazer aqui. Vamos mudar isso. Desse teste. Banco de dados. E aí vamos escrever nosso código aqui, tá? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar primeiro vou registrar, tá? Vou usar isso aqui, ó, o class for name para registrar o meu drive, tá? Então, eu vou utilizar aqui o class for name. E aí eu preciso indicar aqui, tá, qual que é a string aqui para eu poder registrar o meu drive. Só que antes de fazer isso, eu preciso inserir o drive aqui, tá? E como é que eu faço para inserir o drive aqui? Eu vou vir aqui, ó, nas bibliotecas, library, clicar com o botão direito, e aí eu tenho aqui algumas possibilidades, tá? Talvez o seu NetBeans já tenha aqui, na hora que você vir aqui em Add Library, ou então adicionar biblioteca, talvez você já encontre aqui o drive do MySQL, tá? Você pode procurar aqui, talvez já tenha até aqui, ó, por exemplo, ó, se for do Postgres já está aqui. Tem que ver também, uma outra coisa que pode dar problema, é a questão da versão. Às vezes você usa uma versão e essa versão não está correta de acordo com a versão do banco de dados que você tem instalado. Então isso pode dar alguns probleminhas, tá? Mas é uma possibilidade. Testa, se funcionar, ótimo, tá? E aqui, ó, no meu caso aqui, pelo menos eu não estou vendo o drive do MySQL. Como não tem, eu vou baixar. Como é que você vai fazer para baixar aqui? Eu nem vou baixar porque eu já tenho ele aqui. Não, deixa eu ver. Aqui, ó, já tinha descompactado ele aqui. Então ele está aqui, ó. É esse cara aqui que eu vou utilizar. Você vai lá no site do MySQL, deixa eu até pegar aqui. MySQL Drive JDBC. Pode vir aqui no Drive do MySQL. Aqui no site do MySQL. E aí você baixa o drive de lá, tá? Você vai escolher aqui, ó. Tem lá .NET, o DBC e tal, um punhado de coisa aqui. E também vai ter aqui, ó, o JDBC, tá? Aí você clica aqui para fazer o download e aí baixa esse drive aí, tá? Você não precisa fazer isso aqui não, você pode, deixa eu ver aqui, pode escolher aqui, a plataforma independente, tá? E aí você baixa o drive, tá? Aí no caso aqui o drive está compactado, aqui a versão, né, 8.0.19, aí você vai baixar o drive. Aqui no meu caso eu já tenho ele baixado, é até uma versão anterior, mas não tem problema, né? Para esse caso meu aqui não tem problema nenhum. Então eu vou usar esse aqui que já está baixado, tá? Então o que eu vou fazer? Clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui, ó, add, né, jar/folder. E aí vou procurar lá na pastinha, né, que já está aqui, né, onde eu salvei aquele drive no MySQL. E aí eu clico em abrir. E ele vai e coloca ele aqui, tá? Aí, beleza. Qual que vai ser a string que eu vou colocar aqui? Você pode vir aqui, selecionar aqui, copiar e colar. Porém, dependendo da versão, às vezes isso aqui é diferente. Existe versão do MySQL que não tem esse CJ aqui, né? Então tem que observar isso. E aí, qual que é a forma correta de você fazer? Você clica aqui para expandir, e aí vem aqui, ó, MetaInf Services, e aí dentro tem esse aqui, ó, Java SQL Drive. Então, clique duplo, pronto, ó, só copiar isso aqui, então Ctrl C, posso fechar. E é isso que você vai colar aqui dentro. Tá? Então aqui já informa qual que é o caminho do drive. Tá? Aí já fica correto aqui. Aqui depois é porque eu tenho que tratar o erro, tá? Isso, Beleza. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Drive Manager e obter a conexão a partir dele. Tá? Então vamos lá. Eu vou ter... Primeiro já vou declarar minha variável connection aqui, e observa o tanto de connection que tem aqui, né? Tem que escolher o connection correto. Esse aqui é do pacote java.sql. Então, vou chamar aqui de connection, recebe o drive manager, e esse aqui, ó, Java SQL também, desse pacote, ponto get connection, e aqui eu vou especificar. Ó, no meu caso aqui, eu estou usando o MySQL, e o meu usuário é root, e a senha vai ser 123. Tá? É isso aqui que eu estou usando. E aqui eu vou ter aqui a string de conexão, né? Vou já copiar aqui. Opa.
No caso do MySQL, essa porta aqui, tá? 3306. Mas se você estiver usando outro banco, aí tem que ver aí qual que vai ser a porta, tá? E aqui no meu caso eu estou usando na mesma máquina, então é localhost, ou pode ser 127.0.0.1, não tem problema. MySQL, falando aqui que é JDBC. Essa é a string de conexão, então, aqui no caso do MySQL, só que eu tenho que especificar qual que é o meu banco. Aqui eu vou estar usando o MySQL, o meu usuário aqui, a minha senha aqui é 123. E aí eu vou ter aqui um banco chamado teste, tá? E nesse banco eu tenho uma tabela chamada pessoas, tá? E essa é a tabela que eu vou usar para esse exemplo aqui. O que eu tenho nessa tabela? Eu vou ter código, nome e idade. Sendo que o código ele é inteiro, ele é a chave primária e autoincremento, tá? Aí o nome é texto, varchar, e a idade é número inteiro, tá? Então é isso, tá? E por enquanto, eu não tenho nada nesse banco aí, tá? Selecionar tudo da tabela pessoa. Eu escrevi errado, né? Pronto, selecionar tudo da tabela pessoa e aí eu não tenho nada, tá vazio, tá? Por enquanto tá vazio. Então, o banco que eu vou usar aqui, o banco que eu chamei de teste, tá? Então, é isso aqui que eu preciso fazer funcionar. Inicialmente, eu vou só testar isso aqui, tá? Eu vou colocar um try-catch nesse bloco aqui. Vou colocar isso aqui também. Tudo aqui dentro. E aqui eu vou colocar mostrar um erro, tá? Out.print. Aí eu vou colocar dentro de parágrafo. E aí o erro, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, se acontecer algum erro, a gente vai enxergar lá, tá? Beleza, vamos rodar isso aqui, ver se vai funcionar. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é só isso. Testa a conexão com o banco. Funcionou? Aí a gente continua fazendo os inserts, select, etc. Mas se isso aqui não funcionar, já tem que parar e verificar se é o drive que está errado, se é a versão do drive, se é a string de conexão, porta, usuário, senha. Aí tem que observar isso aí, tá? Aqui eu coloquei banco, lembra lá que eu tinha colocado B minúsculo. Então, teste com banco. Ó, não deu nenhum erro, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Quer dizer, acho eu que não deu nenhum erro, parece que conectou, né? Eu vou até colocar aqui, ó, um out.print conectado com sucesso. E a gente vê se funcionou ou não. F5, ó, dizendo aqui que está conectado. Beleza, ótimo. Se tivesse acontecido algum erro, ó, aí se eu vier aqui então, por exemplo, mudar aqui a senha. Se eu voltar aqui, ó, já gera um erro, tá? Então, opa. Então já aqui, se isso aqui acontecesse, se isso aqui funcionou, quer dizer, eu consegui me conectar com o banco de dados, tá? Aí se eu errei a string, errei a porta, errei alguma coisa, aí vai gerar um erro, tá? Aqui no caso do class for name, o container ele já tenta registrar, então talvez você nem precise utilizar essa linha de código aqui, tá? Vamos testar? Comentar aqui. Aí eu vou ter que comentar aqui também. Salvei. Ó, funcionando, tá? Então, talvez você nem, né, dependendo da versão que você está utilizando aí, você nem precisa registrar. Por via das dúvidas, eu vou deixar aqui, tá? Então, vou deixar informando aqui qual que é o drive. Beleza.
Essa é uma possibilidade que a gente tem, né, usando então o ANT. Vamos fazer agora a mesma coisa, tanto é que eu já vou até copiar isso aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que agora usando o Maven, para vocês verem a diferença e a facilidade. Aqui eu coloquei o drive aqui, né? Copiei, colei o drive aqui, tive que baixar o drive, pesquisar lá no site do MySQL onde estava o drive. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso com o Maven. Então, vou clicar aqui em Maven, vou escolher aqui uma aplicação web, Next. Vou falar aqui que o nome do projeto vai ser Conexão Banco de Dados Maven. Pronto. Beleza. O Maven, talvez, se você for utilizar ele a primeira vez, talvez demore bastante, tá? Para iniciar a primeira vez, na hora que você vai compilar a primeira vez. Por quê? Porque ele vai baixar tudo que precisa, tá? Então, a primeira vez é mais demorado. Mas da segunda vez em diante, como já baixou, aí é bem mais tranquilo, bem mais rápido, tá? Então, vamos abrir aqui o projeto com Maven. Aí é bem semelhante, tá? Assim, é bem semelhante porque aqui a gente está usando a IDE, tá? Tanto faz o NetBeans, o Eclipse, né? A IDE já facilita muito para a gente o trabalho. Então, muita coisa que a gente precisaria fazer na mão, né, inserindo os códigos, a IDE já facilita aqui o serviço para a gente, tá? Então, aqui eu vou criar um pacote. Posso até criar aqui um subpacote desse cara aqui. Vou chamar aqui de pacote. E aí, dentro aqui desse pacote, eu vou criar minha classe. Minha classe não, perdão, um servlet. Aqui não deixa de ser uma classe, né? Então aqui vai ser o meu banco. E aqui eu vou só colar aquele código que eu havia copiado anteriormente. Aí vou importar, beleza? Aí, o que vai acontecer aqui? Eu preciso do drive do MySQL. Só que no Maven eu não preciso ir lá no site do MySQL, baixar o drive, colocar o drive aqui. O que eu vou fazer? Aqui no Maven ele vai ter um arquivozinho chamado pom, esse pom.xml. E aqui eu vou especificar as dependências, né? E aí isso aqui facilita bastante, porque, por exemplo, depois eu pego esse projeto aqui e passo para vocês, por exemplo, né? Você vai abrir o projeto, né? Na hora que vai mandar compilar, baixa as dependências e pronto, já vai estar tudo funcionando. Então facilita bastante a questão das dependências, tá? Aqui ele já fala até que vai estar usando dependência, que no caso é o Enterprise Edition, né? E a gente precisa colocar aqui também a dependência do MySQL, né? Então eu vou vir aqui na página web, procurar por MySQL Maven. Eu vou vir aqui. Ó, aí tem várias versões, né? A última aqui é a 8.19. E pronto, basta copiar esse códigozinho aqui, ó. Dá um Ctrl C aqui. Pronto, vou fechar esse aqui. Volta aqui, Ctrl V. Vou mandar formatar. Pronto, só isso. O Maven vai cuidar para mim de baixar o drive do MySQL, né? Então eu não preciso colocar os drives aqui. Observa, aqui tem as dependências. Ó, já até colocou aqui para mim, né? No caso aqui é a IDE, né? Que já cuida de executar o código aqui para poder baixar aqui. Então eu posso mandar aqui executar. Aqui eu acho que eu deixei o banco. Cadê? Aqui ficou o banco maiúsculo, né? Vou voltar aqui, fazer igual ao outro, deixar o banco aqui com B minúsculo, Ctrl S. Vou vir aqui. Banco. Ó, conectado com sucesso. Tá? Então as duas possibilidades, né? Tanto fazendo com Maven ou fazendo lá normal com Ant, como a gente já fazia antes, as duas funcionam. A diferença é, com Ant você vai precisar ir lá no site do MySQL e baixar o drive. Aqui no Maven não, você precisa só da string, né, dessa string aqui, do códigozinho XML, disso aqui, copiou, colou, o Maven já cuida de baixar todas as dependências. Então, uma grande facilidade, né, no Maven, essa aqui de baixar as dependências é uma grande vantagem que ele tem comparado ali com o Ant. Tá? Então, vamos seguir nosso projeto. Tá? Vou pegar aqui o banco. Eu não preciso nem, posso fechar esse cara aqui, que eu não vou precisar mexer mais com ele. E aí nós vamos nos concentrar em trabalhar aqui. Tá? Aqui também, deixa
Deixa eu ver. Vamos continuando aqui. Então tá, depois que eu tenho a conexão, aí eu posso fazer os meus SQL, né? Inserir os códigos SQL. Então vamos voltar para cá, vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode fazer isso. Ó, eu vou ter esse statement, né? Então o objeto do tipo statement serve para enviar instruções SQL ao banco de dados. Ó, eu vou falar do statement, mas é só para que vocês saibam que o statement existe. Na prática, no dia a dia, a gente não vai utilizar o statement, mas é importante conhecer porque talvez você vai trabalhar com algum projeto legado, né? Ou então vai ver algum código na internet e tal, então é importante pelo menos conhecer, né? Mas na prática nós vamos utilizar mesmo o preparate statement, daqui a pouco a gente vai ver. Então tá, com statement eu consigo enviar as instruções que quero para o banco de dados. Para criar um objeto do tipo statement, eu vou utilizar o método create statement da minha conexão, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Beleza, aqui, conectado com sucesso, vamos vir para cá. Então eu vou ter um statement. Vou chamar de STM, recebe conexão ponto create statement. Vamos botar isso aqui. Beleza, criei o statement. Aí, com esse statement, eu posso fazer as minhas... executar os SQLs. Então, eu vou ter aqui um execute update e aí vou executar meus SQL, né? Vamos voltar aqui para o slide. Ó, eu posso executar as instruções SQL tanto com execute update quanto com execute query. Qual que vai ser a diferença? Quando eu for fazer insert, delete, update, eu vou usar esse cara aqui, execute update. Quando eu for fazer select, aí eu vou fazer esse aqui, o execute query, tá? Por quê? Porque esse cara aqui vai me retornar os dados, um conjunto de dados. Já esse outro cara aqui não, né? O execute update ele vai me retornar só o número inteiro, informando quantas linhas foram afetadas, tá? Então, para fazer insert, delete e também uso update, para atualizar o banco de dados, vou utilizar o execute update, tá? Ele vai receber como parâmetro SQL e vai retornar quantas linhas foram afetadas, vai retornar o inteiro. Já o execute query, eu vou usar ele para fazer o select, ele vai receber como parâmetro o código SQL e vai retornar um result set. O result set vai ser um conjunto onde vai estar os meus dados. E daqui a pouco a gente volta para ver ele. Vamos ver então primeiro o execute update. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu banco, né, ó, eu tenho código, só que o código é autoincremento. Aí depois eu tenho o nome e aí tem a idade. Tá? Então eu vou fazer aqui insert na tabela pessoa, os valores. Aí o primeiro vai ser o nulo, porque é autoincremento o código. Aí depois eu vou colocar o nome de alguém. Então, por exemplo, Pedro. E depois eu vou ter a idade, que é inteiro. Então, por exemplo, 20. Deixa eu ver aqui. Então, vou inserir na tabela pessoa esses valores aqui. Pedro, idade 20. Então, tá. Deixa eu ver. Isso, né? Feito. Ctrl S. E aí vamos executar e ver se vai funcionar, né? Vou colocar um output aqui. Inserido com sucesso. E vou colocar isso aqui dentro da tag P, para dizer que é um parágrafo. Pronto. Vamos voltar aqui. Ó, inserido com sucesso, será que foi mesmo? Né? Então vamos vir aqui, fazer um select. Ó, tá aqui. O Pedro foi inserido. Então eu consigo isso aqui com execute update. Aí dá para fazer também os delete, dá para fazer o update, normal, tá? Basta inserir o código SQL aqui e aí você vai conseguir fazer as operações aí, tá? Se eu for inserir outra pessoa, vamos inserir, por exemplo, a Maria. Ctrl S. Botei aqui, F5. Se eu vier aqui selecionar, tá lá, Maria foi inserida. Quero inserir a pessoa, mas eu quero que isso venha como parâmetro, né? Aí é normal, igual a gente já havia estudado o servlet, né? Pega lá os parâmetros da requisição, então get parameter, né, da requisição, aí pega os dados e aí passaria aqui como parâmetro, tá? É uma possibilidade. Vamos fazer o teste aqui? Já fica fácil aí para vocês entenderem depois. Então, por exemplo, eu vou ter um nome, uma string, nome, recebe
request ponto get parameter. Então, parâmetro nome, vou colocar ali, e a mesma coisa eu vou fazer para a idade. Aí, teria que fazer os if aqui para saber se esses caras são nulos ou não, tá? Mesmo porque o nome, ó, ele pode ser nulo? Não. Se você não passar o nome, tá errado, né? E aí faria isso, e aqui eu veria, deixa eu colocar aqui, opa, fiz errado. O nome aqui e a idade aqui. Isso, tá? Então vamos ver lá se vai funcionar. Então vim aqui, passar como parâmetro. Aí esses dados podem vir de um formulário, tá? Aqui é só porque eu estou testando. A ideia não é falar de Servlet, a ideia aqui é falar do JDBC, tá? Então, por exemplo, o nome vai ser Tadeu e a idade vai ser, sei lá, 30. Enter. Diz que foi inserido com sucesso. Vamos ver aqui se foi. Ó, tá aqui. Inserido Tadeu. Então, normal, funciona aqui, né? Vamos voltar para cá e tem o execute query, né? O execute query para fazer o select, né? E aí vamos ver como é que esse cara aqui vai funcionar. Então vou comentar essa linha aqui para não ficar inserindo mais coisas, tá? Porque senão toda vez que eu atualizo a página, ele vai inserir alguém. E eu não quero mais isso. Eu quero agora mostrar como é que eu posso executar um select usando o execute query, tá? Quando eu faço um execute query, ele retorna para mim um cara do tipo result set. E nesse cara do tipo result set é onde vão estar os meus dados, tá? Aqui, tá? Então execute, aqui é só um exemplo, né? Execute update para fazer update, delete, insert, execute query para a gente fazer o select. Aqui ele retorna o inteiro, aqui ele retorna o result set. Como que a gente vai trabalhar com result set, né? Então, a gente já falou que o método execute query, né, do statement vai retornar um result set. Aí com o result set a gente vai ter um conjunto, ele vai representar um conjunto de dados lá da tabela. Esse cara ele vai ter um cursor que aponta para as linhas de dados atual. Só que inicialmente, quando eu crio um result set, ele está apontando para antes da primeira linha. Aí eu vou utilizar o método next para ele ler a próxima linha. Então ele está antes da primeira linha, eu digo next, ele lê a primeira linha. E aí eu posso pegar esses dados da primeira linha, tá? Se eu falo next de novo, eu leio a segunda linha. Next de novo, leio a terceira linha, tá? Quando as linhas acabarem, o método next vai retornar um valor falso, vai retornar 0, tá? E aí eu posso colocar então isso dentro de um laço, while, e quando o next for falso, quer dizer, ó, não tem mais nada para ler. É dessa forma que eu vou utilizar. E aí, com o result set, depois que eu falo next, eu vou ter os métodos do tipo get. Então, get int, get string, get date, etc. Para poder pegar os dados que eu vou ter, tá? Tá. E aí, como parâmetro aqui, eu posso passar um inteiro ou o nome da coluna, tá? Por exemplo, eu posso passar código, nome ou idade, ou posso passar os valores 0, 1 e 2, tá? A primeira coluna é 0, depois 1, depois... Não, minto. A primeira coluna é 1, depois 2, depois 3, tá? Vai começar em 1. Então vamos ver como é que eu consigo fazer um select aqui, tá? E aí entender melhor isso aí. Então eu vou ter o statement, já está criado, né? Já está aqui em cima. Então eu vou dizer o statement ponto execute query. Execute query. Aí observe que o execute query vai retornar um cara do tipo result set. Vou selecionar tudo from pessoa. E o resultado disso eu vou guardar num result
no result set. Ó, não é esse cara aqui do MySQL, tá? Eu vou guardar no result set lá aqui, ó, dessa biblioteca Java.sql, tá? Vou chamar ele aqui de RS, tá? Beleza? Pronto, agora que eu tenho o result set, eu tô com um cursor antes da primeira linha. Se eu quero ler a primeira linha, eu digo rs.next. Pronto, li a primeira linha. Depois que eu li a primeira linha, aí eu posso dizer rs.get. Aí eu vou pegar as colunas, tá? Lembre-se, a primeira coluna é inteiro, depois a outra coluna é texto, depois a outra coluna é inteiro de novo. Tá? Então, next, li a primeira linha. Depois que eu li a primeira linha, eu posso dizer rs.get int e colocar aqui código. E aí guardar isso em alguma variável. Então, por exemplo, int código recebe isso aqui. Eu posso fazer isso. Aí depois eu posso dizer string nome recebe rs.get string get string e aí passa aqui que é o nome. Eu já tenho um nome declarado, né? Lá em cima, ó, eu já havia declarado aqui nome. Vou colocar name. E aí depois eu vou ter um int, idade, e aí também já... já tem a idade aqui também, né? Age. Recebe rs.get int, e aí eu digo idade. Tá? Então, se eu faço isso, selecionei os dados, beleza, criei o result set. O cursor está antes da primeira linha. Para ler a primeira linha, eu digo isso. E aí depois eu consigo pegar os dados que estão nessa primeira linha. E para ler a segunda linha, como é que eu faço? Faço isso aqui de novo. Aí li a segunda linha. Quero pegar os dados da segunda linha. Aí pego os dados da segunda linha. E assim por diante. Tá? Só que aí a gente não vai ficar fazendo isso. O que eu vou fazer? Vou colocar isso dentro de um laço. Né? Então, enquanto esse cara aqui retornar a verdade, lá no slide está falando que é 0, mas é booleano, tá? Então, enquanto ele retorna a verdade, eu vou fazer isso. E aí eu consigo mostrar de qualquer forma, como se fosse uma tabela, do jeito que eu precisar mostrar, né? Então, vou colocar aqui um out.print. Aí eu vou colocar um parágrafo. E aí vou colocar aqui então código, mais um espaço, mais o nome, mais espaço, mais idade. E eu consigo então ir inteirando, pega a próxima linha, aí pego os dados que estão nessa linha e mostro. Chegou no final do laço, volto, leio a próxima linha, pego os dados dessa linha, mostro, chego no final e fica repetindo esse laço enquanto isso aqui for verdade. Quando é que isso aqui vai ser falso? Quando não tiver mais nada para ler. Tá? Então, só isso aqui. Ctrl S, voltar ali. Então tem, né, o código 1, Tadeu, 30. Código 2, opa, ficou errado, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Não é só Tadeu que eu tenho não, né? Não. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Tá. Aqui não é nome, aqui é name, e aqui não é idade, né? É age. F5, agora sim, né? Aí o Pedro, Maria e o Tadeu, né? O Pedro e a Maria têm idade 20, é isso mesmo?
Isso, né? Pedro Maria aqui, idade 20. Isso aí, né? Ó, aqui, ó, perdão, deixa eu voltar aqui. Esse getInt, ele é sobrecarregado. Eu posso tanto passar o nome string, quando eu posso passar um número inteiro. Então, como o código é a primeira coluna, ele é o 0, é 1. Aqui, o nome é o 2, idade é o 3. Então, pode usar assim ou você pode usar assim, 1, 2 e 3. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, funcionando normal, do mesmo jeito. A vantagem, né? Inteiro, processamento mais rápido, é só um inteiro. String fica mais fácil para escrever o código, né? Então, aí você pode usar o que for. Aí outra coisa, né? Esse código aqui foi feito para dizer assim, independente de quantas colunas tenha, mostrar os dados. Mas isso aqui funciona se todos os dados forem string, né? É só um exemplo, né? E aí, com o result_set, eu consigo também obter os metadados, tá? Então, o método getMetadata do result_set, ele retorna um objeto do tipo result_set_metadata. E aí, com esse result_set_metadata, eu posso ter informações sobre as propriedades das colunas, né? Então, eu consigo, por exemplo, pegar o nome de cada coluna, tá? Então, eu vou usar aqui o result_set, getMetadata, ele retorna um cara do tipo result_set_metadata. Com esse cara, por exemplo, eu consigo pegar a quantidade de colunas, né? Ou consigo pegar a informação de cada uma das colunas, né? Vamos ver como é que ele pode ser utilizado. Vamos fazer aqui diferente. Ao invés de mostrar aqui como parágrafo, eu vou mostrar aqui como se fosse uma linha de uma tabela. Então vai ter um TR e depois aqui vai ter um TD. Aqui eu fecho o TD e abro o próximo TD. Aqui eu fecho o TD, abro o próximo TD e depois aqui eu fecho o TD. E fecho a linha também, né? Fecho o TR. Quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ler. Pronto, vou ter isso. Só que tudo isso vai ter que ficar dentro de uma tabela. Out.print table. Aí eu não vou usar o CSS aqui, então eu já vou colocar um border 1 aqui. Que eu não... O ideal é CSS, né? Mas eu não vou usar o CSS aqui, então eu vou fazer assim. Out.print fecha table. Pronto. Então se eu faço isso, se eu voltar aqui, beleza? Mostrou ali no formato tabela. Beleza, só que agora eu quero mostrar também o cabeçalho, né? Então, eu posso fazer assim, o result_set.getMetadata vai me retornar um objeto do tipo result_set_metadata. Né? Então, aqui eu vou declarar um cara do tipo result_set_metadata. Então, result_set_metadata. Vamos chamar aqui de meta. MD, de metadados. Aí com esse cara eu consigo ter coisas do tipo, qual que é a quantidade de coluna? Então get column count. Né? Ele me retorna o inteiro e eu tenho quantas colunas são. Né? Então int quant. E aí eu consigo também fazer aqui um laço para poder obter o nome de cada coluna. Então eu tenho aqui, get column name, né? E eu consigo pegar o nome de cada coluna. Então, o primeiro é o 1, depois o 2 e assim por diante, tá? Então não começa no 0, começa no 1. Então aqui eu posso fazer um laço para int i começando em 1, enquanto i for menor ou igual à quantidade, e mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que? Uma linha, a tr, aí dentro da tr eu vou ter um th, e aí o que eu vou ter aqui? Mais o metadado, ponto.
get column name no índice i. Mais, aí eu vou fechar o th. Na verdade, eu não vou abrir essa linha aqui, não. Essa linha eu vou ter que abrir antes. Eu vou colocar ela aqui. E depois aqui eu preciso fechar essa linha. Alt.print. Isso, né? Então eu vou iterar sobre os metadados e vou pegando o column name, né? Column name no índice 1 vai ser o quê? Column name no índice 1, código. Column name no índice 2, nome. Column name no índice 3, idade. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui, tá? Pegando o nome de cada uma das colunas. Vamos ver se vai funcionar. Ó, tá aí. Código, nome, idade, do jeitinho que tá lá no banco de dados. Então eu consigo fazer isso com os metadados. E o que mais que eu vou ter? Ah, sim, fechar, tá? Uma coisa muito importante e é fácil a gente esquecer isso, mas não pode ser esquecido, tá? Abriu, tem que fechar, tá? Então, por exemplo, a conexão não foi aberta? Então, lá no final, quando não for usar mais a conexão, tem que fechar a conexão. Opa, aqui ficou errado. Ah, tá, porque tá dentro do try, né? Pode colocar até aqui o finale. E a gente fecha aqui dentro. Então, fecha a conexão. Cadê? Declarar ela fora. Fecha a conexão. Fecha o statement. Tá? Tem que fechar também. Então, tem que fechar também o statement. Vou ir nulo aqui para ele, para não ficar dando erro. E também o result set. Né? Cadê o result set? Abriu o result set, tem que fechar o result set, tá? Então, tudo que foi aberto tem que ser fechado. Uma coisa aqui, eu vou pegar o result set, colocar lá fora. E aí fechar o result set. Ó, se você abrir uma base de dados, se abriu uma conexão e não fechou, consome recurso. E aí vai consumindo um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de recurso, uma hora você consome todo o recurso do servidor. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou usando esse cara aqui, toda vez que eu pressiono F5, eu abro uma conexão. E se eu não fechar essa conexão nunca vai ser fechada e vai continuar consumindo recurso tanto do banco de dados quanto do servidor web. Vai estar consumindo recurso. Uma hora, seu recurso acaba, a memória do sistema toda acaba. Tá? Aqui faltou colocar dentro de um try-catch. Pronto. Vou colocar aqui alt.print erro alt fechar. Outra possibilidade também é fazer direto aqui, abrir direto num try, né? É uma outra possibilidade também, porque aí você não precisa se preocupar depois em fechar essa conexão, tá? Daqui a pouco a gente mostra um exemplo sobre isso aí. Sim, vamos testar aqui para ver se continua funcionando. Beleza? Normal, funcionando. Tá? Dá para abrir, ó, fazer assim, ó. Da mesma forma como ele faz, deixa eu ver aqui, ó. Dessa mesma forma aqui, ó, que abre esse out aqui, dá para você fazer com a conexão. Tá? Então você abre a conexão dentro de um try, que aí depois você não precisa fechar. Quando o bloco try terminar, aí ele já fecha. Tá? Só por questão de exemplo, ó, seria algo do tipo assim. Deixa eu copiar aqui. Seria fazer um try. E aqui dentro do try, você iria abrir a conexão. Vamos dizer aqui, com 2. Vai ser isso mesmo.
Ah tá, e aí tem que tratar depois o erro também, colocar um catch aqui, tratar o erro. Então, aqui você não precisa fechar, né? Eu abri a conexão dentro do try. Então, esse com 2 aqui está sendo aberto dentro do try. Aí, tudo que você vai fazer, faz aqui dentro dessas chaves. Quando terminar o bloco try, aí ele automaticamente já fecha esse com 2 aqui, né? Por que que isso vai acontecer? Porque esse cara aqui, ó, ele implementa esse auto closeable aqui, né? Implementa esse cara aqui e aí por isso funciona. Mesma coisa aqui, ó. Aqui esse getWriter aqui, o printWriter. Ó, o printWriter não implementa, mas vamos pegar o writer aqui que ele estende o writer. Ó, aí ele implementa aqui o closeable, tá? Então por isso que essas coisas vão funcionar. Tá? Mas isso aqui é só título de curiosidade. Nesse exemplo eu não vou deixar isso aqui, mas já fiquem sabendo, isso aqui já vai facilitar os códigos de vocês. Deixa um código mais enxuto. E continuando aqui, fechou. Assim, agora sim o preparate statement, tá? E aí a gente fecha a aula de hoje. Ó, o preparate statement vai ser o seguinte, vai ser para melhorar essas coisas do tipo que a gente fez aqui, ó. Não, aqui não. Cadê? Aqui, ó, eu tinha comentado. Quando eu vou ter parâmetros, por exemplo, para executar alguma coisa, então aqui, eu tinha parâmetros, o que a gente faz? A gente concatena aqui as strings, né? Fica concatenando aqui. Isso é ruim. Uma para legibilidade do código. Fica um código meio ruim de ler. E outra coisa também, que isso facilita inserir injeção de SQL, né? Então traz falha de segurança também. Então, para evitar tanta falha de segurança e facilitar a legibilidade do código, a gente pode usar o preparate statement, tá? Tanto para aqui para o execute, tanto para o execute query também, tá? Para os dois dá para fazer. Eu vou criar um outro aqui. Servlet. Preparate statement. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Preparate, isso mesmo. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que usando o preparate statement, tá? Vamos, como é a mesma coisa, eu vou já até aproveitar e copiar um trecho desse código aqui. Vou copiar isso aqui até aqui. Bom, pessoal, esse código não é um código para ficar assim arrumadinho, bonitinho, porque tá tudo misturado, né? Mas nas próximas aulas a gente vai melhorando isso aí. Então, deixa eu fechar aqui. Tá, conectou. E aí não vou usar então o create statement. Tá, esse parte aqui de baixo eu já vou tirar. E aí eu vou usar aqui um preparate statement. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui de novo, porque eu vou precisar desse insert aqui. Então vou deixar isso aqui, depois eu tiro. Então não vou ter mais o statement, eu vou ter um preparate statement. Vou ter esse cara aqui. Vou colocar aqui. Pronto, para de dar. Com preparate statement, eu vou vir aqui e vou falar aqui então, stm recebe a minha conexão, ponto, preparate statement. Aqui. E aqui eu coloco meu código SQL, tá? Então o código não vai ser mais colocado no execute update, vai ser colocado direto aqui. Né? Vamos pegar aqui, na verdade eu vou até escrever, porque eu vou colocar aqui, insert, int, pessoa, os valores, então vai ser null, e depois vai ser o nome da pessoa e depois a idade, né? Então este aqui é o meu código. Só que aqui com o preparate statement, esse nome e essa idade vão ser parâmetros, e esses parâmetros eu vou indicar, com ponto de interrogação. Onde tiver parâmetro, eu coloco ponto de interrogação, tá? E aí eu preparei ele. Então, pronto, posso tirar isso aqui e aqui inserido com sucesso. Tá, mas e aí, como é que eu vou indicar os parâmetros que estão aqui?
né? Aí eu vou ter os métodos do tipo set. Tá? Então, só voltando aqui no slide, o Prepare State é mais eficiente, pois as instruções SQL são compiladas, é mais flexível para realizar as instruções SQL porque recebe os parâmetros, e para utilizar os parâmetros eu vou utilizar os métodos do tipo set. Então, set string, set int, assim por diante. E o Prepare Statement também, pessoal, como eu já falei, evita a injeção de SQL. Aí depois que eu já criei o Preparate aqui, conforme o exemplo lá, já tem os pontos de interrogação, aí o que eu vou fazer? Definir os parâmetros, tá? Então, vamos aqui. Eu tenho dois parâmetros, este e este. Então, o primeiro, eu vou dizer aqui stm.set. O primeiro é o nome da pessoa, então set string. Tá. Como ele é o primeiro ponto de interrogação, aqui eu vou colocar 1. E qual que vai ser o valor que eu vou colocar nesse ponto de interrogação? Aí, deixa eu pegar aqui, copiar aqui. Colar aqui. Então, o primeiro parâmetro vai ser essa variável nome aqui. E o segundo parâmetro? Aí já vai ser a idade. Então, set int. É o segundo ponto de interrogação, este ponto de interrogação. E lembre-se que esse ponto de interrogação é da idade, então a idade é inteiro. Se é inteiro, eu não vou colocar a variável idade aqui. Por quê? Porque essa minha variável idade aqui é string, que eu peguei um parâmetro. Então tem que converter. Então, in.parse, e aí eu coloco a idade aqui. Então, transforma ele em inteiro. Tá? Então, o Preparate Statement, você coloca ponto de interrogação onde vão ser os parâmetros e depois usa algum dos métodos set para definir esses parâmetros. E o primeiro é 1, o segundo é 2 e assim por diante, na ordem, tá? Então, o primeiro aqui foi o nome, o segundo aqui. E depois você fala statement.execute, execute update. E aí, não passa parâmetro para o execute update. Pronto, é isso aqui, tá? Vou salvar. Deixa eu pegar o nome que tá aqui. Vou colocar aqui, pegar esse cara aqui, para colocar no URL. Beleza, salvo. Vamos voltar aqui na nossa base de dados. Ó, se eu não passar parâmetro nenhum, vai gerar um erro. Opa, gerou erro. Vai gerar um erro, só que aí eu esqueci aqui. Out.print. Vou colocar só o ex.string. E aqui também. Pronto, vamos lá de novo. Então, se eu não passar os parâmetros, vai gerar um erro, Deixa eu ver. Eita, não mostrou o erro, por quê? Vou ver aqui. Mas tá aqui, o erro. Não, peraí. Deixa eu ver se é esse erro mesmo que tá acontecendo aqui. Isso, Então tá acontecendo um erro aqui que por algum motivo ele não capturou. Mas por que vai acontecer esse erro? Porque o nome ele não pode ser nulo, tá? Aqui, ó. O nome não pode ser nulo. Tem que ter alguma coisa, tá? E também outra coisa se não tiver nada na idade, se a idade estiver vazia, aí como é que eu vou converter em inteiro, Então acontece erro aqui também, tá? Então tem que passar os parâmetros. Então vamos voltar aqui e aqui. Por que não? A dúvida agora é por que não entrou nos blocos. Ah, tá. Acho que o erro que aconteceu foi o erro aqui no parse int. Acho que por isso que não aconteceu, não gerou erro. Tanto é que se eu colocar mais um aqui, ó. Isso, Ó, lá na conversão do número que aconteceu o erro, tá? Então, bem aqui no parse int. Beleza. Vamos passar os parâmetros e ver se vai funcionar, Então, aqui eu vou passar o nome. Então, o nome aqui vai ser
Ana. E vou passar a idade. A idade aqui vai ser 28. Enter. Então, inserido com sucesso. Vamos ver se realmente foi inserido com sucesso. Ó, tá aqui a Ana. Né? E deixa eu ver aqui mais. Ficou faltando. Isso. Se fosse... Aqui eu usei execute update, né? Porque foi um insert. Se fosse um delete ou um update, seria a mesma coisa. Né? Para fazer um select, usaria o execute query. Né? Então, vamos fazer também semelhante ao que a gente fez anteriormente. Né? Então, eu vou... Opa! Nesse código não. Então, eu vou comentar aqui. E aí, eu vou fazer o select agora. Para fazer o select, eu vou copiar daqui, porque muita coisa vai ser semelhante. Então, tem aqui o execute query. Daqui em diante é a mesma coisa. Vamos colar aqui. Ok. Só que aqui não vai ser mais execute query. Né? Então, eu vou ter aqui o preparate statement. Deixa eu copiar aqui. Eu vou ter o meu preparate statement. E aí eu vou fazer o select. Se eu tivesse aqui um where, por exemplo, código igual, e aí ponto de interrogação, tá? Aí como não tem, vou deixar só assim. Então selecionar tudo da tabela pessoa com P maiúsculo. Aí depois eu faço o execute query. Sem parâmetro. Esse statement, só um pouquinho. Tá aqui. Isso, preparate statement, né? Tá com o nome de STM, mas é um preparate statement, né? É porque eu não troquei o nome. Então, eu crio o preparate statement, executo ele, não preciso fazer esse set int, set nada, porque eu não tenho, nesse caso aqui não tem nenhum ponto de interrogação, né? E aí depois aqui, normal, tá? Mesma coisa. Salvei, vim aqui, ó, tá aqui, mesma coisa. E é isso, tá? Então, pessoal, acho que por hoje é isso, tá? Se tiver dúvidas, por favor, postem lá no fórum depois, lá no fórum de dúvidas. E eu vou colocar um exercício para vocês, tá? O que vai ser o exercício para vocês? Aqui eu fiz só o insert e fiz também o delete, né? Aí vocês vão fazer usando preparate statement, tá? Não use mais dessa forma aqui, usando só o statement, tá? O statement é só para vocês conhecerem, tá? Saber que existe. Usa preparate statement. Então, usando preparate statement, fazer um delete, né? Acrescenta aqui do lado, deixa eu ver aqui do lado. Não precisa nem usar essa interface, aqui pode criar um ou outro, do jeito que fica mais simples, tá? Mas criar uma possibilidade de eu poder deletar a pessoa, né? Só fazer um códigozinho aí que eu consigo deletar alguém. Aí pode deletar pelo código, tá? A pessoa informa o código, né? Pode ser por parâmetro, né? Recebe por parâmetro um código e eu deleto o código. Tá? Faz uma paginazinha, recebe o código como parâmetro e remove a pessoa que tem aquele código. Beleza? Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.